Babilônia não precisava de correntes para dominar. Seu império, no auge da sofisticação política e cultural, usava a mente como campo de batalha. Conquistar territórios era apenas o primeiro passo. O verdadeiro objetivo era reprogramar os vencidos por dentro, moldar seus pensamentos, dissolver suas tradições, apagar sua identidade. Era uma dominação silenciosa, disfarçada de oportunidade. E uma das ferramentas mais sutis e eficazes nesse processo, a alimentação. Ao trazer jovens das nações conquistadas para a corte, o rei Nabucodonosor não os via apenas como escravos, mas como projetos de assimilação. Eles seriam instruídos na língua e na literatura da Babilônia, inseridos em sua cultura, e o mais simbólico de tudo, sentariam à mesa do rei. Uma mesa farta, cheia de carnes, vinhos e alimentos que representavam mais do que luxo. Representavam rendição. Comer da comida real era aceitar a autoridade do império não só sobre o corpo, mas sobre a consciência. Era, em essência, um pacto de identidade, um prato cheio de poder. É nesse cenário que surgem 4 jovens judeus, entre eles Daniel, levados de Jerusalém após a destruição do templo. Inteligentes, bem apessoados e com potencial para altos cargos, eles tinham tudo para ascender rapidamente dentro da máquina imperial. Mas fazem algo que à primeira vista parece banal: recusam a comida do rei. Daniel propõe um experimento ao chefe dos eunucos. Durante 10 dias, ele e seus companheiros comeriam apenas vegetais e beberiam água. Uma escolha que, para os padrões da corte, beirava o ridículo. Se você gosta de histórias reais que desafiam sistemas e revelam estratégias ocultas nas entrelinhas da Bíblia, inscreva-se no canal. Aqui cada narrativa antiga revela um código moderno de sabedoria, resistência e propósito, sem fórmulas prontas, mas com pensamento crítico e profundidade. Por que alguém recusaria o luxo da mesa do homem mais poderoso do mundo para viver comendo vegetais? Que tipo de convicção leva uma pessoa a arriscar o favor real, sua carreira e talvez até sua vida por uma dieta? Essa decisão, que parece pequena, carrega um dos maiores atos de resistência silenciosa registrados na Bíblia. Não era apenas sobre comida, era sobre integridade, sobre não negociar princípios, mesmo diante da pressão mais sutil, o privilégio. Mas afinal, por que o Império Babilônico se incomodaria tanto com uma dieta vegana? Que ameaça pode haver em uma simples recusa alimentar? A recusa de Daniel não era apenas uma questão de nutrição, mas de resistência moral em um ambiente programado para desfazer tudo o que ele conhecia como verdade. A mesa de Nabucodonosor era uma extensão do trono. Sentar-se ali, comer dali, era se alinhar aos valores do império, às práticas religiosas pagãs, à lógica da assimilação. Os alimentos servidos eram, em grande parte, dedicados às divindades babilônicas antes de serem oferecidos. Não se tratava apenas de dieta, mas de culto. A recusa à carne e ao vinho significava rejeitar não só os excessos da corte, mas também o sistema espiritual e ideológico embutido em cada gesto do império. Daniel compreendia que ceder nesse detalhe era permitir que Babilônia começasse a vencer por dentro. A estratégia dele não foi a confrontação direta, mas um experimento proposto com sabedoria e ousadia. Pediu 10 dias de observação. 10 dias em que ele e seus companheiros comeriam apenas alimentos simples, naturais, em contraste com a ostentação da mesa real. O que estava em jogo não era uma disputa nutricional, mas uma batalha de narrativas. De um lado, a Babilônia com sua abundância, sua força militar, seus deuses e seu apelo sensorial. Do outro, jovens cativos, sem terra, sem templo, sem garantias, mas com fé suficiente para crer que fidelidade nos detalhes poderia alterar o curso de sua história. A escolha pela alimentação à base de vegetais era, no fundo, uma afirmação de que eles ainda pertenciam a um reino que Babilônia não podia controlar. Curiosamente, essa postura causava desconforto. Um império que exige obediência total não lida bem com recusas silenciosas.
A recusa dos jovens judeus funcionava como um espelho, revelando a fragilidade de um sistema que se diz absoluto, mas se incomoda com a integridade de 4 cativos. Eles não gritaram, não se rebelaram, não formaram um movimento. Apenas escolheram o que comer. E essa escolha dizia mais do que 1000 discursos. A resistência de Daniel e seus amigos rompeu a narrativa dominante sem a necessidade de armas, manifestos ou revoltas. Eles simplesmente disseram não. E o império sentiu. Ao fim dos 10 dias, a resposta foi visível. Daniel e seus companheiros apresentavam aparência mais saudável, mais forte e mais vívida do que todos os jovens que haviam se alimentado com as iguarias do rei. O que para muitos pareceria apenas uma curiosidade nutricional, dentro do palácio, ecoava como um sinal desconcertante. A lógica imperial havia sido desafiada e vencida por aquilo que deveria ser considerado fraqueza. Uma alimentação simples, sem luxos, sem sacrifícios aos deuses, sem símbolos de poder. O chefe dos eunucos, temendo pelas consequências, não esperava esse resultado. Mas os dados estavam diante de seus olhos. Não havia como ignorar. O que começou como um teste informal tornou-se um testemunho vivo de que a fidelidade podia produzir excelência. E não apenas em aparência. Daniel e seus amigos demonstraram também superioridade intelectual, habilidade para aprender e discernimento em níveis que surpreenderam até os padrões babilônicos. Nabucodonosor, ao avaliá-los, encontrou neles qualidades incomuns e decidiu promovê-los. A ironia era sutil, mas poderosa. O império que tentava moldar a identidade dos cativos terminava sem perceber, validando os efeitos de sua resistência. Aquilo que deveria ser apenas uma concessão alimentar, revelou-se uma demonstração silenciosa de que havia outra forma de viver, pensar e prosperar, sem se curvar às exigências do sistema. Daniel, através de uma escolha pessoal e disciplinada, conquistou um espaço de influência justamente por não se render aos moldes esperados. É relevante observar que, em vez de retaliação, houve reconhecimento. O império, tão obcecado por controle, foi forçado a aceitar que existia um tipo de sabedoria que não podia ser domesticada. O rei se impressionou, mas não compreendeu de imediato o que havia presenciado. Afinal, como poderiam jovens estrangeiros, cativos, formados fora da estrutura oficial do império, superarem os próprios sábios e magos da Babilônia? Hoje, com o avanço da ciência da nutrição, sabe-se que dietas baseadas em vegetais podem promover clareza mental, disposição física e estabilidade emocional. Mas o que Daniel demonstrou vai além de qualquer cartilha moderna. Ele mostrou que convicções profundas, quando sustentadas com disciplina, têm o poder de alterar até os sistemas mais consolidados. Mesmo sem intenção de confronto, sua postura tornou-se um ato político, espiritual e intelectual ao mesmo tempo. E o mais inquietante, funcionou. O impacto da escolha de Daniel ultrapassava a alimentação. O que estava sendo questionado ali era o próprio conceito de sucesso, poder e identidade dentro de um sistema que se considerava absoluto. Babilônia oferecia um modelo de ascensão que dependia da assimilação completa. Adotar sua língua, seus costumes, seus deuses e, sobretudo, sua lógica. Daniel não se rebelou contra a estrutura. Ele apenas recusou ser absorvido por ela. E esse gesto, repetido silenciosamente a cada refeição, tornava-se um manifesto diário. No mundo contemporâneo, onde escolhas individuais parecem inofensivas, frente às estruturas maiores, o exemplo de Daniel ressurge como um lembrete incômodo. Há poder nas pequenas decisões. Recusar um padrão, manter uma convicção ou simplesmente dizer não a algo que todos consideram normal pode ser suficiente para interromper um ciclo. A pergunta que pairava sobre o palácio babilônico continua atual. Por que a resistência silenciosa de poucos incomoda tanto os sistemas que se consideram inquestionáveis? Daniel não era um radical. Era sensato, respeitoso e inteligente. Mas não negociava sua identidade. Ele mostrava que é possível navegar por estruturas complexas sem abrir mão da integridade. E mais,
que essa postura pode gerar não isolamento, mas influência real. Ele não fugiu da Babilônia, tampouco a confrontou com violência. Viveu nela, serviu nela, e mesmo assim, permaneceu fiel a algo maior que ela. Isso exige mais do que coragem, exige visão, e talvez essa seja a maior provocação dessa narrativa. Em um tempo onde a saúde virou mercado, a alimentação virou símbolo de status e a espiritualidade se dilui em discursos genéricos. A história de 4 jovens que recusam um banquete imperial por fidelidade a seus princípios se torna estranhamente revolucionária. Não por saudade de um passado religioso, mas porque revela uma possibilidade esquecida, a de que a verdadeira transformação começa onde ninguém vê, na decisão solitária, no autocontrole, na disciplina pessoal. O efeito Daniel não é uma fórmula para a prosperidade, mas uma demonstração de que existe um tipo de sabedoria que não depende de força, conexão política ou aceitação social. Uma sabedoria que se sustenta na consciência de que nem toda mesa farta é bênção e nem todo convite é honra. Às vezes, o maior ato de fé é escolher o que parece menos atraente e manter-se firme, mesmo que isso signifique encarar o império com um prato de vegetais na mão. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, vale a pena se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos que vão continuar, explorando os bastidores da Bíblia com profundidade e um olhar fora do comum. Deixe o like se curte esse formato e, quando terminar aqui, dá uma olhada no próximo vídeo do canal. Tem mais uma história que vai te fazer repensar o que você achava que conhecia.